Olá, gente. Vamos continuar com as aulas de arte, utilizando o projeto presente do quarto ano. Semana passada a gente começou fazendo o capítulo 1. Essa semana a gente já vai passar para o capítulo 2, que é um capítulo que vai falar da tradição de argila. São os ceramistas, no caso aqui nordestinos, de Pernambuco. Essa semana, vamos continuar a fazer as atividades do livro Projeto Presente. Utilizaremos as páginas 14 e 15, capítulo 2, a tradição da argila. Se você quiser saber mais, acesse o site Portal do Artesanato. É um portal muito interessante que tem alguns vídeos, imagens e biografia de alguns desses artistas ceramistas do Nordeste, tá, minha gente? Embaixo tem o link. Caso vocês queiram, eu super aconselho. É bem legal esse site. A argila é um material de uso tradicional em diversas culturas. É usada há séculos para produzir figuras, eu diria que há milênios, para produzir figuras e objetos utilitários de cerâmica. Cerâmica é o resultado da queima da argila em formas apropriadas. Argila é um tipo de barro com um pouco de elasticidade, que depois de trabalhado, a gente consegue fazer com ele pequenas esculturas, fazer objetos. Quando a gente está falando em utilitários, a gente está falando que antigamente essa cerâmica no Brasil ela era mais utilizada para fazer objetos de uso doméstico, principalmente panelas de barro, potes, moringas para guardar água e coisas desse tipo. O Manuel Eudócio, ele começou a fazer algumas esculturas e aí passou a transformar essa argila em objetos não utilitários. A gente vai estudar um pouquinho mais agora adiante. Essa aqui é a imagem do Manuel Eudócio. A gente está vendo na mão dele uma imagem crua ainda é o barro antes de ser cozido. Depois que esse barro vai para o forno, essa argila vai para o forno, a uma temperatura altíssima de pelo menos 800 graus, ela cozinha, endurece e enrijece. E só depois que ela seca e esfria é que ele vai pintar para que elas fiquem com esses tons bem coloridos. Se vocês observarem aqui, elas são grandes, algumas são pequenininhas, mas a maior parte dele é bem grande. E essas esculturas dele retratam temas do cotidiano do interior do Nordeste mesmo, tá? São a maior parte dos temas que esse artista trabalha, que esses artistas, na verdade, trabalham quando a gente está falando dessa cerâmica. O Manuel Eudócio Rodrigues é um artista que cria figuras em barro desde pequeno. Ele viu nas feiras de populares a sua chance de vender essas figuras e sobreviveu deste ofício até falecer em 2016. E ele foi considerado patrimônio vivo do estado de Pernambuco. Mas o que isso quer dizer? Então, o Manuel Eudócio, na verdade, ele vem de uma outra escola que também é do mestre Vitalino. São dois artistas que começaram a brincar com a cerâmica ainda pequenos. As mães faziam as panelas de barro para vender na feira. Quando eles acompanhavam as mães, eles começaram a fazer pequenas figuras, pequenas cenas do Nordeste e começaram a vender essas imagenzinhas. E isso acabou virando um ofício, uma profissão. Ele acabou desenvolvendo, os dois acabaram desenvolvendo esse trabalho, que com o tempo ganhou um pouco de reconhecimento. Demorou um pouco para que houvesse algum tipo de reconhecimento. Quando eles receberam esse reconhecimento, eles foram considerados um patrimônio vivo. Isso quer dizer o quê? Que o patrimônio não são cada uma só das obras que ele faz, e sim o saber. Como ele desenvolveu a técnica para criar as esculturas que ele cria utilizando o barro, sem ter tido nenhum tipo de professor, nenhum tipo de escola, nada, totalmente autônomo. Isso é que é reconhecido, isso é que é preservado. Isso quer dizer o quê? Que o governo federal, a partir do momento que ele reconheceu a importância cultural desse trabalho dele, ele tem que fazer com que ele continue existindo. Então, o Manuel Eudócio, ele ensinou o ofício dele para que outras pessoas fizessem. A maioria das pessoas que fazem essa escola do Manuel Eudócio de produção de cerâmica são parentes, são filhos, talvez até netos dele, que aprenderam com ele o ofício, assim como acontece também com a família dos outros ceramistas de lá. Existe essa escola onde ele ensina as pessoas e existe também um museuzinho de arte popular, digamos assim, lá, para fazer a divulgação e a venda desses trabalhos, que também são vendidos em feiras livres e até pela internet você consegue ver e comprar as obras desses artistas já. Não fica uma coisa mais restrita só à feira livre, não. Até algumas galerias de arte popular também já vendem esse trabalho em outros estados. Aqui tem mais uma imagem típica dele, festas populares aqui do Boi, onde ele cria esses personagenzinhos de festas para vender. E aqui é uma imagem muito interessante, que ele coloca vários personagens, isso aqui. É provavelmente alguma festa popular, acredito eu que alguma congada,
ou festa de reis, uma mistura aí de cultura popular com cultura africana e com cultura indígena. Se você olhar, tem muitos personagens vestidos com roupas diferentes, isso é típico das festas, maracatu, congada, folia de reis e coisas desse tipo, onde geralmente as pessoas saem fantasiadas, que ainda é uma tradição fortíssima nas regiões Nordeste. Como eu disse, é o tema principal do trabalho dele. Bom, o nosso livro tem duas imagens sendo mostradas, apesar do nome estar um pouquinho diferente, a imagem é a mesma. Essas duas imagens são feitas no formato de escultura, mas a nossa atividade vai ser de desenho. Vocês vão observar essas duas imagens que estão no livro, vocês vão escolher uma delas, e no espaço reservado na página, vocês vão fazer uma continuação para essa cena. Mas o que a gente vê que está acontecendo aqui nessa cena, né? Na primeira, a gente vê que o boi foi parar no alto da árvore. E o nome dessa obra é Boi nos Ares, no ar mesmo, né? Lá em cima. Fico me perguntando como que esse boi foi parar lá em cima. Seria interessante fazer uma continuação de como ele foi parar lá em cima, ou de como ele vai fazer para descer, ou o que pode acontecer depois que esse boi subiu. Vocês vão pensar numa continuação para essa imagem, para fazer o desenho, ou na imagem de baixo, que apesar de estar no livro com o nome de manicure, originalmente essa imagem se chama Mulher Tirando o Bicho de Pé. É muito comum no Nordeste isso. As pessoas usam muito chinelo, muita sandália aberta, então é comum dar bicheiro nos pés, dar alguns bichinhos no pé, e geralmente é a mulher que tem que ir lá e tirar. E qual que vai ser a atividade? É essa. Olha uma dessas duas imagens, pensa numa continuação para essa cena e desenha na parte que está indicada na página 15, no quadro da página 15. É isso, vocês vão fazer esse desenho, fotografar e mandar pela plataforma para eu poder corrigir, ok? É isso, gente. Vejo vocês semana que vem com a nossa próxima atividade.